se por trás da natureza existe uma linguagem matemática, como queria Platão, mas como quer Galileu e como quer Descartes também. Então, se por trás das coisas que existem existe uma linguagem matemática, é possível abstrair dessas coisas a linguagem matemática para melhor entendê-las. E é isso que os modernos fazem. Os modernos começam a pegar o número e aplicar o número na experiência. E nós temos assim a introdução do cálculo e a formação da física moderna. A ciência tem a pretensão de querer dizer como as coisas são. Essa pretensão de dizer como as coisas são é uma pretensão metafísica. A pretensão não só de falar sobre o ser, falar sobre os entes, a relação dos entes com o homem, a experiência que nós fazemos dos entes, ou seja, das coisas. Não só falar sobre isso, mas também estudar o princípio dessa relação, ou seja, o que torna possível as condições de possibilidade dessa relação do homem com os seres, da relação do homem com os entes, e que torna possível qualquer tipo de conhecimento. Então, pessoal, a filosofia ela foi a primeira forma de ciência estruturada, né? Aristóteles ele chamava a qualquer ciência de ciência filosófica, como nós encontramos presente lá no livro dos Tópicos, né? Aristóteles, lá no livro dos Tópicos, ele, quando vai falar sobre a dialética, ele diz que a dialética ela é útil por vários motivos, e um dos motivos que ele indica é justamente porque a dialética ela permite o desenvolvimento das ciências filosóficas e também permite encontrar o princípio dessas ciências, o princípio que está na base dessas ciências, né? Então Aristóteles já falava sobre isso. Mas o que é que significa uma ciência filosófica? Uma ciência filosófica é um conhecimento organizado sobre qualquer coisa. Você organiza um conhecimento sobre alguma coisa e isso é uma ciência, denominada ciência. Essa ciência possui um método próprio. Na antiguidade, esse método ele era produzido de acordo com a natureza da coisa estudada. Primeiro se escolhia a coisa, depois se produzia o método. Modernamente, a coisa ficou um pouco diferente, né? Porque hoje o método ele é a primeira coisa posta, né? Os objetos é que se adaptam a ele, e não o contrário, né? O método se adapta aos objetos, como os antigos queriam, mas atualmente é o objeto que se adapta ao método, ou seja, alguém cria um método científico X ou Y, e tudo aquilo no objeto estudado, que é submetido ao estudo desse método, que não se encaixa nessa forma, nesse modo de conhecer que é próprio do método, que o método possibilita, é excluído. O método é quem determina o que deve ser estudado. E aquelas perspectivas dos objetos que não cabem nesse método, que não cabem no método, são excluídas. O que é que uma ciência faz? Uma ciência ela tenta conhecer. Ela tenta conhecer, né? Tenta conhecer coisas. A ciência faz isso. Só que vejam, o processo de conhecimento das coisas, o nosso processo de conhecimento das coisas, começa sempre, Aristóteles já dizia isso, começa sempre na percepção que nós temos dessas coisas. E a nossa percepção sobre qualquer coisa é muito limitada. Por que nossa percepção é limitada? Porque ela diz respeito a uma perspectiva. Nunca ninguém pode dizer que conheceu a coisa, qualquer coisa que seja, qualquer objeto de conhecimento que seja, em sua inteireza. Não só pela limitação da nossa capacidade de conhecer, porque sempre há coisas a mais a serem conhecidas. Então, por causa dessa infinidade virtual que o conhecimento possui, que o conhecimento humano possui, todo conhecimento humano ele é suscetível a dar origem a outros tipos de perguntas, a outras perguntas. Então, o conhecimento nunca acaba do ponto de vista do sujeito, mas também do ponto de vista do objeto. O conhecimento ele também é virtualmente infinito porque o objeto ele é muito rico. E a nossa aproximação em relação a ele é sempre uma aproximação perspectiva. É da própria natureza do objeto se apresentar a nós de maneira perspectiva. Então não dá para conhecer tudo, só dá para conhecer a perspectiva que nos é oferecida. Então veja, os objetos do conhecimento se apresentam a nós perspectivamente. Nós escolhemos essas apresentações dos objetos, só que essas apresentações elas são colhidas não diretamente. Nós não conhecemos os objetos diretamente na sua individualidade. Nós sempre conhecemos as coisas
fazendo uma relação dessas coisas com os universais. Existe um outro tipo de conhecimento que é um conhecimento que a gente pode chamar de transcendentalização. Esse conhecimento da transcendentalização, um método, a transcendentalização ela procura ir em direção à descoberta dos princípios. A descoberta dos princípios. Então é claro que existe esse modo também, mas esse modo é um modo específico da metafísica. É um modo específico da metafísica de fazer ciência, um modo específico metafísico de fazer ciência. Nessas ciências aqui que a gente está falando aqui, que são ciências secundárias, subordinadas, a metafísica é a ciência última, né? As ciências são todas subordinadas à metafísica, justamente porque a metafísica ela detém o método próprio do conhecimento do princípio dessas ciências. Então, por isso, a metafísica ela é superior, inteligivelmente, a todas essas outras ciências, porque sem ela não há como fundamentar as ciências. Não há como nem entender o processo de fundamentação das ciências. A ciência é um dizer coisas, é um falar sobre as coisas. Só que esse conhecimento das coisas, ele se realiza por meio de afirmações e negações, ou seja, por meio de juízos. Tá certo, pessoal? Por meio de juízos. Então, são afirmações e negações. Então, esses juízos são sempre juízos linguísticos. Ou seja, são juízos que são expressos por meio da linguagem. Então, a gente não conhece diretamente as coisas. A gente conhece as coisas por intermédio da linguagem. Então, o que é que constitui o nosso conhecimento? O nosso conhecimento ele é constituído pela linguagem. Ou seja, o nosso conhecimento ele é um conhecimento intelectual. Sempre é assim, nós não conhecemos diretamente as coisas, mas nós conhecemos a ordem por meio da qual essas coisas se apresentam. Vejam, você conhece, por exemplo, uma caneta. Uma caneta. Caneta aqui, né? Você conhece uma caneta. Ora, essa caneta, quando você diz aqui isto é uma caneta, você está dizendo que esse objeto aqui, esse objeto individual, ele compartilha esse universal caneta, ou esse conceito universal, com vários outros objetos. Ou seja, quando você identifica um objeto desse individual e você diz que ele é uma caneta, você está dizendo que ele faz parte de um grupo de objetos que recebem esse nome, caneta. Ou seja, nós não conhecemos a caneta individual, essa caneta individual aqui, mas nós, na presença dessa caneta individual, nós ordenamos a inteligibilidade desse objeto a partir da relação que esse objeto tem com tudo mais. Com todos os outros objetos que compartilham com ele também dessa mesma natureza, de ser caneta, mas também com os objetos que não compartilham. Por isso é que a gente consegue diferenciar uma caneta de uma taça. Veja, por meio da linguagem, então. Por meio da linguagem. Então, nós conhecemos as coisas, não diretamente, a individualidade direta da coisa. Dizia Aristóteles, o indivíduo é inefável. Justamente por isso. Ou seja, ele é impenetrável. Ele se oferece a nós, é claro, com suas manifestações, nós escolhemos as manifestações dos indivíduos, a caneta se apresenta para nós com suas manifestações, ou seja, com a sua forma, com a sua cor, com as suas funções, e nós percebemos tudo isso, mas nós percebemos tudo isso, quando nós falamos de forma, cor, funções, nós estamos falando de universais. Ou seja, nós estamos falando de ideias que são compartilhadas não só por esse objeto singular, mas por vários outros. E a gente conhecendo essas ideias, a gente começa a conhecer os objetos singulares, porque nós começamos a acolher as suas manifestações a partir dessas ideias. Então a ciência é isso, pessoal. A ciência é um dizer através de palavras. Um dizer como são as coisas através de palavras. Então a ciência antiga foi isso. Qual é a diferença da ciência antiga para a ciência moderna? Ora, na ciência moderna se introduziu, a partir de Descartes, se vocês pegarem o discurso do método, vocês vão ver que aparece em diversas partes do discurso do método justamente isso. A proposta que Descartes faz da fundação de um novo modo de fazer ciência, vocês vão encontrar isso também lá em Francis Bacon, no Novo Órgão, que é a obra dele. Então, um novo modo de fazer ciência que tem por finalidade o conhecimento da maneira como as coisas funcionam para tentar controlar e prever fenômenos. Veja, a ciência moderna ela se torna uma ciência muito mais prática. A ciência antiga é uma ciência que olha para a prática, existe, é claro, uma certa aplicação prática também na ciência antiga, porque a ciência antiga ela possui também um ramo chamado técnica, que é voltado para a produção de instrumentos úteis. Então existe também esse ramo chamado técnica,
está presente lá na subdivisão das ciências, que é proposta por Aristóteles, por exemplo. Platão já conhecia isso também. Então existe de fato isso, existe a técnica antiga, mas a técnica moderna, ela ocupa um lugar muito mais importante do que a técnica antiga ocupava no interior das ciências. Por quê? Porque a técnica moderna, ela é como que o meio principal, que é eleito por essa nova forma de fazer ciência, que é a ciência moderna, é o meio principal eleito para se alcançar os fins da ciência moderna. E quais são os fins da ciência moderna? Dizia Descartes, o fim da ciência moderna é a construção de uma vida cômoda, de uma vida cômoda. A ciência moderna, ela é uma luta, ela tem como pretensão, é um esforço para tentar construir uma vida cômoda, ou seja, desenvolver técnicas de controle dos fenômenos da natureza, para tentar entender o funcionamento desses fenômenos, prevendo quando é que esses fenômenos acontecem, quando é que não acontecem, prevendo como é que eles funcionam, para assim controlá-los. Então, a finalidade da ciência moderna é o controle da natureza. Só que essa finalidade, ela não é uma finalidade última. Por quê? Porque o controle da natureza, ele serve para outra coisa. Então, a ciência busca o controle da natureza, mas está subordinada a outra coisa. E essa outra coisa, colocado pelos modernos, é o melhoramento da vida humana, ou seja, transformar a vida humana da maneira o mais perfeita que for possível em uma vida cômoda para o maior número de pessoas possível. Então vejam, esse é o ideal da burguesia, o ideal da sociedade burguesa, o ideal do estilo de vida burguês, né? É esse, é a comodidade da vida. Por exemplo, é você saber controlar as doenças e inventar vacinas para que você viva mais, para que você viva melhor, viva menos doente. Por quê? Porque você desenvolveu remédios. Então você aprende a controlar fenômenos para evitar as consequências negativas que esses fenômenos podem trazer. Então a finalidade da ciência é essa, tudo voltado para o melhoramento da comodidade da vida humana. Então a ciência moderna trabalha com isso. A ciência moderna trabalha com o domínio da natureza, e a técnica tem um papel fundamental aqui dentro da ciência moderna, nesse projeto de domínio da natureza. E nesse ponto, ela se distingue muito, bastante, essencialmente da ciência antiga, das ciências filosóficas. Por quê? Porque as ciências filosóficas, elas se centram numa determinado ideal de conhecimento, que é o conhecimento pelo conhecimento, ou seja, a valorização do conhecimento por ele mesmo, já que o mundo antigo, de inspiração grega, esse mundo antigo de cultura grega, né, de inspiração da cultura grega, eles viam a vida humana como uma vida que devia ser organizada de acordo com uma série de virtudes, e as virtudes superiores eram as virtudes intelectuais. Aquelas virtudes superiores, por quê? Porque são as virtudes que correspondem ao homem, que fazem com que ele se diferencie de tudo mais. O homem possui racionalidade e algumas virtudes ligadas a essa racionalidade. E a promoção dessas virtudes, as virtudes intelectuais, era o ápice da vida humana, né? A felicidade consistia nisso, na contemplação do sumo bem, na contemplação da verdade e assim, na contemplação do sumo bem. Aristóteles coloca isso, né? Um pagão coloca isso, né? Isso não é só uma coisa cristã, mas Aristóteles também já, Platão também, né? Antes dele, já falava sobre isso, sobre a superioridade da vida intelectual. Tanto é que os gregos antigos, eles desvalorizavam, por exemplo, os trabalhos manuais. Então essa é a diferença da ciência antiga, a diferença principal da ciência antiga para a ciência moderna. Mas existe uma outra diferença também que é fundamental para a gente entender a ciência moderna, que é o seguinte: a ciência moderna, ela nasce a partir do matrimônio entre duas outras ciências que já existiam: a física, ou o modo de conhecer que era próprio da física antiga, e a matemática. Então vejam, a ciência moderna, você pega principalmente essas ciências de base, porque existem ciências para aplicação, por exemplo, medicina. É uma ciência de aplicação, não é propriamente uma ciência. É um campo de aplicação, é uma arte de aplicação de diversas outras ciências. Fisiologia, farmacologia, biologia, química, física, né? Então, essas ciências de base aí, química, física, fisiologia, farmacologia, elas se reúnem e dão o arsenal de conhecimento necessário para que a arte médica, por exemplo, ela funcione.
Então, essas ciências aí de base, física, química, biologia, que foi uma das ciências algumas dessas ciências que a gente viu hoje aqui no texto de Henrique Huber, elas são estruturadas a partir dessa relação entre matemática e empiria que não acontecia na antiguidade. Veja, como é que era a física antiga? A física antiga era uma física qualitativa. Então, era baseada num estudo da experiência humana a partir dos sentidos. Então, se estudava a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, se estudavam os objetos desses sentidos e se fazia ciência empírica a partir disso. Então, uma ciência que está relacionada com os sentidos. Certo, pessoal? Com os sentidos. Mas existia também uma ciência matemática, separada da física. Não existia esse matrimônio entre física e matemática. A física era a ciência da qualidade, ou seja, a ciência dos objetos dos sentidos, enquanto que a matemática era a ciência dos números. A ciência dos números. Não só a aritmética, que estuda o sistema numérico, a relação, que é uma ciência mais pura, né? A relação pura puramente numérica entre os números. Mas também existia a geometria, que é a matemática já aplicada ao estudo do espaço. Existia essa separação entre física, ciência empírica, ciência da qualidade, e matemática, geometria, aritmética e geometria, ciência do número. O que é que acontece na modernidade? Acontece uma união entre essas duas coisas. Os filósofos modernos começam a pensar o seguinte, principalmente por inspiração platônica. Platão ele entendia que os números eles constituem um certo extrato do mundo ideal, do mundo das ideias, superior a esse mundo aqui, a esse mundo material, esse mundo dos sentidos em que nós estamos. Então, na passagem para o mundo das ideias, o sujeito ele partia do mundo dos sentidos, é verdade, da experiência empírica, da experiência dos sentidos, mas ele deveria superar essa experiência dos sentidos. E um primeiro grau de superação acontecia quando ele se dava conta das ideias que eram os números. E depois existem outras ideias, né? Existe uma hierarquia das ideias, lá no final tem uma ideia do bem. Mas o número está no início dessa hierarquia. Né? No início dessa hierarquia. Ora, Platão entendia que se os números estão no início dessa hierarquia, tudo o que há, tudo o que existe, possui também uma certa inteligibilidade numérica. Então o número ele faz parte daquilo que há, daquilo que existe. Existe uma certa inteligibilidade numérica que faz parte do que existe. Por exemplo, a matéria, ela pode ser estudada, qualquer tipo de matéria pode ser estudada a partir do ponto de vista da geometria. Por quê? Porque a matéria é numérica. Veja, Platão já entendia assim. Então, o que é que os modernos fazem? Os modernos, eles inspirados, então, em Platão, e inspirados também em algumas interpretações que começam a aparecer, por exemplo, por Descartes, que está sendo inspirado por Platão, mas também por Galileu, eles começam a imaginar o seguinte, eles começam a imaginar que, até para conciliar também com a ideia cristã, começam a imaginar que por trás da natureza, da ordem natural, existe uma linguagem. E essa linguagem ela precisa ser decifrada. E essa linguagem ela é matemática. Isso significa que se por trás da natureza existe uma linguagem matemática, como queria Platão, mas como quer Galileu e como quer Descartes também, então se por trás das coisas que existem existe uma linguagem matemática, é possível abstrair dessas coisas a linguagem matemática para melhor entendê-las. E é isso que os modernos fazem. Os modernos começam a pegar o número e aplicar o número na experiência. E nós temos assim a introdução do cálculo e a formação da física moderna. O que é a física moderna? Vocês já estudaram também isso, né? Em mecânica, por exemplo, os vetores lá que são propostas foram todos desenvolvidos inicialmente por Descartes, né? Por Cartésio. Como é que Cartésio faz isso? Cartésio aplica certas fórmulas para entender, por exemplo, o movimento. Antes o movimento era entendido como algo qualitativo. Aristóteles diz o que é o movimento? O movimento é a passagem do ato, é a passagem da potência ao ato. Então é uma passagem que vai da potência, ou seja, da capacidade de ser algo, à realização dessa potência, a atuação dessa capacidade. Então o movimento é a passagem da potência ao ato. Olha, isso aí é uma descrição qualitativa do movimento. Agora, quando você diz que o movimento
ele pode ser descrito através de uma fórmula, em que são incluídos o espaço e o tempo, mas também são incluídos os números. Então, nós começamos a estudar o movimento na física, por exemplo, na física cartesiana, nós começamos a estudar o movimento a partir de uma interpretação numérica, de uma interpretação calculada do movimento. Então, deixa de ser qualitativa a física e passa a ser uma física quantitativa. Uma aplicação do número. Então, por essas duas características, porque a física moderna ela é uma física matematizada, é a física moderna da qual começa toda a evolução das outras ciências, né? Porque primeiro foi a física, depois se atingiu a química, depois a biologia e depois se expandiu para todo tipo de ciência, né? Então, física, química, biologia. Hoje a rainha de todas as ciências sem sombra de dúvida, é a biologia, né? É a biologia. Ou seja, a concentração maior que se tem em pesquisa científica hoje é em torno da biologia. Mas é uma biologia que também é calculável, é numérica. Veja o tipo de biologia que Aristóteles fazia. Era uma biologia classificatória. Ele classificava os seres vivos, quanto à espécie, a gênero. Hoje, o que é que a biologia faz? A biologia não só faz isso, mas depois da descoberta dos genes, a biologia também ela aplica um número para explicar a genética, por exemplo, para explicar as leis da genética. Então você aplica um número. E você diz que a diferença entre um homem e um chimpanzé é porque o homem tem X pares de cromossomos e o chimpanzé tem Y pares de cromossomos. Ou seja, uma diferenciação quantitativa, não é uma diferenciação qualitativa. Então você pode falar da diferença assim. Biologia pode fazer isso hoje, né? Mas a ciência antiga não funcionava dessa forma. Então veja essas duas características. Primeiro, a utilidade, a ciência é uma ciência da utilidade, e depois é uma ciência matematizada. Essas são as características fundamentais da ciência contemporânea. Tá certo, pessoal? A ciência da utilidade é uma ciência matematizada. Veja, isso são problemas filosóficos. Entender como se dá essa passagem de um tipo de ciência a outra é um problema filosófico fundamental. A ciência moderna funciona da seguinte forma, pessoal. A ciência moderna ela nunca parte de uma hipótese totalmente provada, totalmente segura. Por quê? Porque isso é impossível, porque a ciência moderna ela lida com a experiência, ela lida com fatos da experiência. E em relação a fatos da experiência, você nunca pode ter uma segurança absoluta. Por que você nunca pode ter uma segurança absoluta? Porque nada nos assegura que no futuro as coisas vão continuar a ser como foram no passado. Um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas para a gente entender. O Sol nasce todos os dias. Então, como o Sol nasce todos os dias, e já faz milênios que a humanidade passa por essa experiência do Sol nascer, nós temos quase por certo que amanhã o Sol vai nascer novamente. Quase por certo, mas isso não é uma certeza absoluta. Não é uma certeza absoluta porque se trata de um fato da experiência. E em relação a fatos da experiência, pode acontecer algo que modifique esse fato. Então, os fatos da experiência são assim, pessoal, acontecem dessa forma. Eles acontecem, mas eles poderiam não acontecer. É por isso que quando a gente faz um teste de DNA, a gente recebe o resultado do teste de DNA, os testes são sempre aproximativos. Tantos por X% de chance do resultado ser positivo, X% de chance do resultado ser negativo. Você vai a um médico, né, o médico passa uma série de exames para você fazer, aí você faz os exames, quando o médico vê que tem alguma coisa ali estranha, ele repite o exame porque parece que foi mal feito, ou parece que o exame está errado. Faça de novo, refaça. Por quê? Porque o médico sabe disso. Ele sabe que a probabilidade de um exame ser falso é muito grande. Então, as ciências funcionam sim com base na probabilidade, não com base nas certezas. Por quê? Porque em relação a isso que nós chamamos de certeza, o próprio Aristóteles já dizia isso, né, na antiguidade, em relação a muitas poucas coisas, de fato, nós podemos estar seguros de alguma coisa. Na maioria das vezes isso não acontece. Então a ciência é sempre a ciência da probabilidade, de uma maior ou de uma menor probabilidade. Como é que acontece a ciência? Como é que a ciência
As teorias científicas se formam. Ora, primeiro aparece um problema. Por exemplo, uma pandemia mundial. Aparece um problema. Depois, observando o problema, você começa a elaborar hipóteses. O cientista elabora hipóteses para tentar solucionar o problema que apareceu. Então, eu tenho um problema, uma pandemia mundial, e eu levanto hipóteses. Eu posso curar essa pandemia desenvolvendo medicamentos, sejam vacinas ou outros tipos de medicamentos. Né? Primeira teoria é essa. Segunda teoria, não há o que fazer, essa pandemia vai acontecer de toda forma e a única coisa que nós podemos fazer é esperar que ela mate muita gente, que ela contamine muita gente, que muita gente fique contaminada e depois que por uma imunidade de rebanho a gente consiga escapar. O cientista começa a formular muitas hipóteses. E ele começa a tentar verificar quais dessas hipóteses elas funcionam, elas ficam de pé. Mas vejam, existem dois processos para fazer isso. Ou você verifica a sua hipótese, por exemplo, como propunha o filósofo britânico Ayer, que é o grande sustentador do verificacionismo, essa teoria que se chama verificacionismo em ciência. Como é que funciona o verificacionismo? Você começa a pensar na sua hipótese, na hipótese que você lançou, e você começa a pensar nos efeitos que aconteceriam se essa hipótese fosse verdadeira. Por exemplo, tem uma pandemia e eu tenho uma hipótese de que eu vou desenvolver, que possa ser desenvolvida uma vacina para imunizar as pessoas contra a doença. Minha hipótese é essa. Então eu começo a pensar nos efeitos. O que é que aconteceria se isso fosse verdade? Ora, se isso fosse verdade, as pessoas que recebessem o imunizante, elas de fato seriam imunizadas. Começa a testar in vitro, começa a testar em animais, e depois eu levo esse teste para pessoas humanas. Começa a verificar se essa minha teoria é verdadeira ou não. Ou seja, se ela é provável, se ela se aproxima da verdade ou não. Se ela é mais ou menos provável. Então é assim, isso aí se chama verificar. Verificar significa você observar o que seria consequência da hipótese geral e observar nos fatos se isso acontece, se isso se realiza. As consequências da hipótese. Mas isso aí é o que propunha, por exemplo, o Ayer. Mas existe um outro modo de fazer ciência também, que não é por meio do verificacionismo, mas é por meio do falsificacionismo. É uma proposta que é feita, por exemplo, por Karl Popper, contra os verificacionistas. Por quê? Porque Karl Popper diz o seguinte: olha, verificar é algo que não acaba nunca. Não acaba nunca. Porque se você tem uma hipótese geral e você começa a pensar nas consequências dessa hipótese geral, essas consequências da hipótese geral elas são virtualmente infinitas. Pode acontecer muitas coisas, mas você, para verificar uma hipótese dessa, você tem que verificar todas as consequências. E como pode sempre aparecer uma consequência nova da hipótese, como alguém sempre pode pensar na consequência nova, e como virtualmente a hipótese tem infinitas consequências, uma hipótese qualquer, então o processo de verificação ele não acaba nunca, você continua verificando sempre, continuamente. Quando você verifica que a coisa se sustenta, diz o próprio Ayer, a hipótese é corroborada. Quando não, ela cai. Aí Popper observou isso, quando não, ela cai. Então, significa que, ao invés de eu tentar verificar uma hipótese, ou seja, sem parar uma hipótese para sempre tentar verificar a hipótese, o que o cientista deve fazer de fato, e o que os cientistas fazem de fato, segundo Popper, o caminho mais fácil não é tentar verificar a hipótese, mas tentar falsificá-la. Se eu falsificar a hipótese, basta que eu falsifique com um exemplo, com uma consequência só, e a hipótese já vai cair. Ora, para verificar, eu tenho que verificar todas as consequências. Para falsificar a hipótese, eu preciso de uma só. Então, se eu tiver uma consequência do que seria de fato necessário se a hipótese fosse verdadeira, e eu mostrar que essa consequência é falsa, ou seja, que ela não ocorre, então a hipótese ela cai. Isso se chama falsificacionismo, como propunha Karl Popper. É muito parecido com o verificacionismo, só que é um caminho oposto, né? Vai na mesma direção do verificacionismo, porque a lógica é a mesma, eu tenho uma hipótese, tenho consequências, mas aí na aproximação das consequências acontecem coisas diversas, né? Um é o verificacionismo, você vai corroborando, tentando corroborar a sua hipótese, e o outro é o falsificacionismo, o cientista ele vai olhar para a hipótese e vai tentar ver qual é a hipótese possivelmente a mais próxima de falsificá-la, e tentar ver se consegue fazer isso.
A possibilidade de verificar ou de falsificar uma hipótese está ligada ao próprio entendimento do que seja uma hipótese científica. Ou seja, uma hipótese científica não é uma hipótese definitiva, incontestável, definitivamente segura. Mas, ao contrário, é sempre algo que pode ser falsificado. E é por isso que os cientistas se dão o trabalho de tentar falsificar ou verificar as hipóteses científicas. Ou seja, a maneira de entender a ciência hoje, que é sempre assim, a ciência da probabilidade, a maneira de entender a ciência hoje é uma maneira de entender a ciência que está muito próximo daquilo que Aristóteles considerava como ciência dialética, como a própria dialética. Qual é a diferença entre a dialética e a analítica? Que são as duas ciências, os dois métodos científicos superiores em Aristóteles, a dialética e a analítica. A dialética é um método que é empregado naquele tipo de conhecimento, naquele tipo de ciência, do provável. Enquanto que a analítica é um método aplicável no tipo de ciência certa. Então, a analítica, o método analítico, que é o método da demonstração necessária, em outra ocasião a gente pode estudar isso, ele é apto apenas para ser aplicado em ciências seguras, como a matemática, a lógica, nesse tipo de ciência. Já o método dialético, que é o método da probabilidade, ele possui um alcance muito maior. Por quê? Porque há muito mais ciência, o campo de conhecimento ligado ao provável, ao que é provável, é muito maior do que o campo de conhecimento ligado ao certo. Então, o que é que a ciência contemporânea faz hoje? A ciência contemporânea hoje, ela desenvolve uma metodologia que não é nova, mas é uma metodologia que é uma aplicação justamente daquilo que Aristóteles já propõe como o próprio método dialético. Então veja que coisa interessante. Então a ciência moderna, ela funciona de acordo com uma proposta de um método científico que foi feito por Aristóteles 5 séculos antes de Cristo. Para vocês entenderem a importância que esses filósofos, como Platão e Aristóteles, eles têm, né, para a história da humanidade. Eles propuseram fórmulas, métodos, conceitos, propostas de pesquisa, que até hoje continuam a serem repetidas. Então, veja, existe uma certa diferença entre a ciência moderna e a ciência antiga, mas existe também uma união muito forte, inclusive em relação ao método. Pessoal, nem sempre foi assim. Isso que eu disse a vocês aí, que é proposto por Ayer e por Popper, isso foi fruto de uma maturação da própria filosofia da ciência, dentro da própria filosofia da ciência. Porque no início do século XX, por exemplo, naquele círculo de filósofos que a gente vai conhecer como círculo de Viena, eles não entendiam a ciência assim, ou seja, a ciência ao modo da dialética, da probabilidade. Eles entendiam a ciência como um tipo de conhecimento que, de fato, ele fornecia uma conclusão segura, ou seja, objetiva, dizia de fato as coisas como elas eram. E esse modo de entender a ciência foi quase que completamente abandonado. É muito raro você encontrar ainda em filosofia da ciência alguém que defenda uma posição assim, que foi típica do círculo de Viena, que foi um grupo de pesquisadores que tem sua sede lá na cidade de Viena, né, na Áustria, chamados de neopositivistas. Neopositivistas porque eles desenvolveram um positivismo um pouco diferente do positivismo de Augusto Comte, mas um positivismo que também enxergava nas ciências positivas, ou seja, nas ciências matematizadas, nas ciências que são fruto desse matrimônio entre matemática e empiria. Eles observavam essas ciências e achavam que essas ciências eram o cume da racionalidade humana, da história humana, do conhecimento humano, da ciência humana, porque eram capazes de dizer as coisas como elas são. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, dê o seu like, se inscrevam e compartilhem os nossos vídeos. Isso será muito importante para o crescimento do nosso canal e para que nós continuemos a trazer conteúdo filosófico de qualidade para vocês.